Você acabou de ouvir aqui no quadro Ídolos de Sempre, Cazuza, com a música Exagerado. Quem escolheu foi a nossa ouvinte Margarete, que mora em Bonfim. E se você quiser escolher também o seu ídolo de sempre, participe através do nosso WhatsApp 31 98411 9044. Agora são 9 horas e 7 minutos. Com o período de férias e a aproximação do Carnaval, moradores de condomínios de Belo Horizonte e cidades turísticas no entorno, como Nova Lima, Brumadinho, recebem muitos visitantes. Sejam parentes ou amigos, o fluxo de pessoas cresce nessa época do ano e, por isso, é preciso que o condomínio reforce a segurança. Sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber, aqui nos estúdios da Rádio Inconfidência, o Carlos Eduardo Alves de Queiroz. Ele é presidente do Sindicom MG, o Sindicato dos Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos de Minas Gerais, e advogado especializado em direito condominial. Carlos Eduardo, bom dia e muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, um bom dia a você, Pedro, e a todos os ouvintes da Inconfidência. É um prazer estar aqui. Quem quiser assistir a gente agora é o Rádio com Imagens, pode acessar a nossa página na internet facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia. Carlos, esse assunto é tão amplo e a gente tem que começar, do início. Vamos explicar então para o nosso ouvinte a importância do condomínio ter um síndico. Muitas vezes as pessoas fogem igual o diabo foge da cruz, não quer ser síndico de jeito nenhum. Afinal de contas, quais as vantagens e desvantagens em ser síndico hoje em dia? Uma primeira vantagem é que quando o síndico ele é um dos ocupantes do prédio, seja morador ou exerce alguma atividade comercial, ele está administrando o próprio patrimônio e das pessoas que estão ali junto com ele no condomínio. A primeira vantagem, porque você deve administrar o próprio patrimônio, porque quando você terceiriza essa responsabilidade, às vezes não é igual você gostaria. Então, é muito importante, às vezes, que você esteja à frente da administração do próprio patrimônio. É porque muitas vezes também as pessoas podem contratar um síndico profissional, que é alguém que não mora no prédio. Naturalmente. Essa ainda não está, assim, uma profissão reconhecida, não tem nenhuma faculdade ainda, escola, que reconheça a profissão de síndico profissional. Existem, inclusive, vários projetos em andamentos, mas ainda não está reconhecida. O síndico profissional são pessoas estranhas, então, inclusive é previsto na lei, ela pode ser condômino ou pessoa estranha ao condomínio. E esse síndico profissional, ele vai ao prédio ali 1 a 2 vezes por semana. Agora tem que, quando o prédio fizer essa opção, ele tem que verificar uma referência desse síndico, que é muito importante, porque o síndico ele vai administrar o patrimônio e verificar também as necessidades de manutenção do prédio. E muitas vezes um síndico, para se demonstrar um bom profissional, ele quer deixar a taxa de condomínio sempre baratinha, mas não faz o indispensável na manutenção do prédio. Inclusive em outros estados, eles têm que fazer uma manutenção de 5 em 5 anos, faz-se uma perícia e a manutenção. E aqui em Minas não tem essa previsão. E o síndico, para ser bonzinho, quer manter a taxa baixinha e acaba ali deixando o prédio em péssimas condições. Quando o outro assume, ou os condôminos verificam que há essa necessidade, vem a taxa extra, com valor às vezes bem expressivo. As pessoas falam, não, mas essa taxa está muito alta, mas esqueceram que deixaram de dar manutenção durante muitos anos e também mantiveram uma taxa baixa. E é até chato falar, às vezes politicamente, para demonstrar que é um bom administrador, mas em detrimento do próprio condomínio. Além do condomínio, tem a tal taxa de fundo de reserva. O que é isso? Explica pra gente a diferença. A taxa de, normalmente, na taxa de fundo de reserva, o que ocorre? Você pega todas as despesas e você aplica ali, depois das despesas ordinárias, todas, mais 5% ou 10%. O normal é 10%. E esse valor a gente recomenda, normalmente, que ele seja guardado em conta separada,
para gastos emergenciais ou uma manutenção mais urgente, uma reforma do prédio e para uma pintura, às vezes uma obra estrutural. É uma poupança, digamos É uma assim? poupança, 10%. Mas quem é o responsável por pagar é o proprietário, ele que deve pagar. Então, quando a pessoa paga-se o condomínio com aquela taxa de fundo de reserva, ali está embutido 10%. Alguns prédios não cobram, é um erro, porque quando você precisa de fazer algo diferente, precisa de fazer uma chamada. E o fundo de reserva, ele é recomendável para todos os condomínios. Uhum. Agora, Carlos, a gente vive hoje uma verticalização muito grande, né, da sociedade. As pessoas moram em prédios, mal conhecem o vizinho de porta, quem dirá dos outros andares. E aí o síndico muitas vezes se vê naquela obrigação de ter que ir lá e conversar com o morador, ou para cobrar um condomínio atrasado, ou para relatar, por exemplo, alguma reclamação de um outro vizinho, é o barulho que está sendo feito, né, fora de horário. Como manter boas relações numa sociedade em que as pessoas estão cada vez mais individualizadas? O síndico, em primeiro lugar, ele tem que ser um conciliador. Ele não pode, às vezes, no primeiro problema, mandar uma advertência, aplicar uma multa, porque às vezes aquele fato ocorreu por uma displicência mesmo daquele vizinho. Então o síndico, acima de tudo, ele tem que conhecer a convenção, o regulamento interno, conhecer o prédio por um todo. E quando tem este tipo de problema, ele normalmente, às vezes, é recomendável que ele não fale quem reclamou. Ele procura aquele condômino vizinho, expõe o problema e tenta conciliar. Justiça somente no último caso, porque tem, inclusive, a previsão do vizinho inconveniente. Uhum. Né? Às vezes, aquele que reiteradamente ele vem ali fazendo festas altas horas, qualquer hora do dia, da noite, né? Batendo o sapato, jogando coisas no chão, aí vai perturbando o vizinho do apartamento inferior, aí ele procura o síndico. E o síndico, por sua vez, ele, como conciliador, ele procura e tenta contornar a situação. Hoje, em virtude de alguns apartamentos, o problema da acústica é muito ruim. Todo mundo ouve tudo do vizinho. Ouve tudo do vizinho, e algumas construtoras, elas não obedecem à NBR, que é as normas brasileiras técnicas, né? Uhum. Do tratamento mínimo acústico permitido. E muitos condôminos, as pessoas, às vezes, quando compram um apartamento, ela não observa isso. Então, é uma fonte de desavença à vizinhança. Então, é isso que nós temos a recomendar com relação ao vizinho. Tem que ter jogo de cintura. Muito. A convenção de condomínio me fala da importância, é um documento que dita as regras do prédio, por exemplo, se pode ter cachorro, se pode fazer barulho até determinada hora da noite. O que é essa convenção? É um documento, é isso? A convenção do condomínio, o regimento interno, a convenção, por exemplo, ela é a lei maior do condomínio, mas ela não pode extrapolar a legislação. E que hoje alguns condomínios eles fazem chamada atualização da convenção. E muitas vezes eles colocam ali penalidades em alguns artigos que extrapolam a lei. Aí a pessoa se sente prejudicada, ela vai à justiça, tem vários casos, assim, aqui, inclusive em Belo Horizonte, que a pessoa procurou a justiça e aquela cláusula foi anulada. A convenção ela traz todas as regras, o que pode e o que não pode no prédio, o que é área comum, o que é área privativa, que as pessoas às vezes elas fazem uma confusão muito grande e querem estender a área privativa dela para a área comum, que é fazer uma obra irregular. Às vezes na convenção está lá, você não pode remover parede sem antes consultar o construtor. A pessoa fala, não, a unidade é minha, eu faço o que quiser, mas não pode. Ela tem, inclusive, que apresentar um projeto, um responsável técnico. Ali na convenção, ela traz regras para visitantes que vão à área de lazer, ou proibições. Há uma coisa que a gente recomenda, o síndico deve conhecer bem a convenção, porque na convenção é que ela traz ali
todos esses detalhes, as normas de como o prédio deve ser gerido. Uhum. Proibir cachorro, gato, animal de estimação em geral, não pode mais, né? Teve aquela decisão específica para aquele assunto que era um gato. Mas desde que não perturbe ou não traga nenhuma ameaça, porque as pessoas confundem, não, eu posso ter cachorro porque a lei hoje permite, não é, foi uma decisão que trouxe agora à tona mais essa permissão, mas tem que observar, porque às vezes a pessoa tem um cachorro de grande porte e quer circular com ele, às vezes sem uma focinheira, que é um cão agressivo, quer soltar o seu cão na área comum, ali. Ele chega dentro do prédio e se no prédio, mas não sabe que às vezes aquele cão esteja vacinado com cartão de vacina em dia. Então é muito importante que o síndico cadastre quem tem cachorro, e as unidades, e chegam às vezes alguns prédios exigir o cartão de vacina, para ver se aquele dono está cuidando corretamente, ou a dona, né, está cuidando corretamente do seu pet, porque às vezes as pessoas querem ter os mais diferentes animais dentro de um condomínio. Até animais exóticos. Né? Animais exóticos, né? Igual nós já tivemos vários casos, a pessoa tem uma iguana, tem uma cobra, né? Mas a minha cobra, ela é tranquila. Poxa, igual pelo de animal, né? Tem muitas pessoas que ela tem alergia a pelo de animal. E quando ele faz a necessidade ali na área, a pessoa não está preparada para recolher, não basta recolher, tem que lavar. Então tem que tomar muito cuidado. Tem algumas convenções que inclusive ela traz uma regra, você deve carregar o seu pet no colo, numa sacola, para poder dar uma volta com ele na rua. Não é permitido andar dentro. Então animais em condomínio tem sido uma polêmica de muito tempo. Aqui eu conheço casos, por exemplo, teve condomínio que a convenção proibia, antes dessa decisão, num prédio de 40 unidades, mais de 30 eram contra manter aquele animal. Mas mesmo assim a pessoa teve isso. Então é uma polêmica, então tem que tomar muito cuidado com seu pet dentro de um condomínio. Estamos conversando aqui na Rádio Inconfidência com o Carlos Eduardo Alves de Queiroz. Ele é presidente do Sindicom MG, o Sindicato dos Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos de Minas Gerais, e advogado especializado em direito condominial. Viver em sociedade, a gente fala que não é fácil. Quando que, por exemplo, um morador pode perder até mesmo o imóvel? Se ele não pagar o condomínio, isso é possível? É possível. Muitas pessoas acham o seguinte, que tem uma lei que fala, é um único bem de família, então ele não pode. A pessoa deixar de pagar o condomínio, uma taxa extra, ou mesmo uma multa quando ela vai a juízo, né? Porque às vezes a pessoa é multada e não paga. Aquele débito da anuidade, ele primeiro, você pode entrar, hoje tem duas modalidades, ou entra com ação comum de cobrança, ou entra com execução direta. Mas a execução direta é somente para aquelas taxas que já encontram-se vencidas. Então tem aquela fase de conhecimento do processo, depois tem a execução, a penhora, a avaliação, e ele pode ir a leilão. Mesmo que aquele bem seja financiado, ela pode perder por questão de débito. Isso constantemente ali no fórum e outros leiloeiros particulares, eles têm feito de leilões de unidade, porque às vezes as pessoas interpretam o seguinte, olha, mas o meu condomínio venceu ontem. Não, hoje você está inadimplente. E quando começa a acumular, é um problema. E o síndico, ele tem que lembrar que quando ele cobra de um inadimplente, ele não pode dar desconto, porque aquilo ali é um rateio de despesas. Né? E se eu pagar à vista, eu tenho desconto? Não pode. Tem que aplicar as correções, não basta só o juro e multa, tem que pôr a correção monetária que está prevista em lei para poder manter o poder de compra do valor. E quando o apartamento vai a leilão e a pessoa perde, e quem arrematar na primeira avaliação, no primeiro leilão pelo valor da avaliação, e no segundo leilão a lei prevê 50%. Mas aqui em Belo Horizonte normalmente tem alguns juízes que ao mínimo de 60%, 70%, e a pessoa perde mesmo quando deixa de pagar.
O nosso ouvinte Marcelo, lá do bairro Ermelinda, ele está comentando o seguinte, né? O fato de não precisar pagar o condomínio não é um atrativo para a pessoa ser síndico, né? Normalmente eles não comentam isso. Aí eu volto àquela pergunta das vantagens, né? Eu quero ser síndico, eu vou ter assim, uma série de atribuições para administrar esse imóvel, né? Administrar o prédio. E aí como é que fica? Eu não preciso pagar o condomínio? O síndico, ele deve ser remunerado. Esse negócio de síndico falar, não, eu sou síndico e não quero receber nada. Se está trabalhando, a pessoa deve ser remunerada. Isenção é uma forma de remuneração, mas deve lembrar que a isenção deve ser em cima apenas das taxas ordinárias. Extraordinárias, e o fundo de reserva ele não é isento. Ele é um atrativo, mas mesmo assim muitas pessoas não querem ser síndico porque as pessoas não têm horário para bater na porta dele. Ele está ali na porta do prédio com a família, com um amigo, a pessoa chega e quer fazer alguma indagação do condomínio, fazer algum questionamento. Então, eles invadem a privacidade do síndico. É um atrativo para ser síndico a isenção? Sim, mas bem todo prédio as pessoas querem ser síndicos. Elas preferem contratar uma pessoa de fora, não, pega você, porque quando tem um problema, o síndico fala, vou deixar isso para o próximo, não quero dispor, que é meu vizinho de porta. Ele tem que lembrar que ele está síndico, ele não é síndico, e ele está ali representando os interesses de todos os seus vizinhos. Bem, vamos entrar agora na questão da segurança. A gente está no período de férias, e aí, por exemplo, o prédio tem porteiro, não tem porteiro, entregadores, pessoas estranhas que vão visitar o prédio. Qual dica que você dá em relação a esse período? A todo tempo, o condomínio ele deve zelar pela segurança. Ele deve verificar se os equipamentos de segurança estão funcionando corretamente. Porque não basta você ter o equipamento, você tem que dar uma manutenção periódica para verificar se eles estão funcionando corretamente. Verificar o problema de entregador, por exemplo, de pessoas que pedem alimentação, remédio, dos mais diversos, correio, compras pelo correio. Em muitos são os prédios que hoje eles não autorizam mais o acesso às dependências do prédio. Quando alguma pessoa chega para fazer a entrega, aquela pessoa da unidade ela desce para receber, e mesmo assim ela tem que ter cuidado, porque na hora que ela pode estar recebendo, pode ter uma outra pessoa já observando com má intenção e aproveitar aquele momento para entrar no condomínio, sabe? Então é muito comum as pessoas acharem ruim, por que o prédio proíbe? Eu mudei aqui para o meu apartamento, eu quero receber minha pizza na porta. Ele está recebendo na porta, mas lá na rua. Isso. Né? Ou na portaria. Alguns prédios eles têm aquele sistema de eclusa, né? Que mas só ficam ali na eclusa. Ou passam por uma abertura na portaria. E são cuidados de segurança. Às vezes algumas pessoas chegam até a reclamar do exagero da segurança, mas não é. Toda segurança é pouca e a pessoa mal intencionada ela está ali constantemente bolando uma forma de burlar a segurança. E durante as férias agora, visitante, por exemplo, ele tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o visitante ele não conhece o regulamento interno, não conhece a convenção, ele às vezes extrapolam coisas que estão previstas no regulamento interno. Mas lembrando que o condômino que convidou ou cedeu aquela unidade, ele é o responsável. Então, ele pode ser penalizado desde que comprovadamente foi aquele visitante que provocou aquele dano ou aquela confusão. E a gente está vivendo agora um período que com os aplicativos, né, com as novas tecnologias, do tipo Airbnb, que você aluga o seu apartamento por uma temporada, até mesmo para estrangeiros, né, que não falam a nossa língua, não falam português e vão utilizar ali, por exemplo, o apartamento de um prédio e aí, né, muitas pessoas podem cruzar com eles ali nas áreas comuns. Como é que faz isso? Essa pessoa, afinal, um prédio que teria o fim residencial, mas virando assim algo, virando hotel, virando pousada. Inclusive tivemos agora recente uma decisão também, né, já de última instância,
dando liberdade para que as pessoas possam alugar a sua unidade como forma de agregar ali aqueles valores ao seu rendimento. Mas tem alguns prédios que está previsto na convenção, que no regulamento interno, que é proibido porque eles entendem que está desvirtuando a finalidade e fim da unidade, que é residência unifamiliar. Então, tem pessoas indo à justiça fazendo esse questionamento. Porque a pessoa que aluga ali por uma noite, 2 noites, ela às vezes ela dá festa, ela pode estar também observando a movimentação do prédio para uma ação posterior ou facilitar a entrada de uma outra pessoa, um terceiro entrar ali nas dependências do prédio. E muitas vezes as pessoas não observam que aquela pessoa que está usando por aplicativo, ela é uma mal intencionada, como pode ser uma boa pessoa também bem intencionada. Mas isso aí é um problema que tem que tomar muito cuidado no prédio, porque eles fazem festas, eles podem ali usar a área de lazer, a piscina, sauna, tudo que tiver no prédio. O prédio que não tem também esta área de lazer, ele fica muito vulnerável em virtude que está sendo desvirtuado a finalidade e fim do apartamento dele, né? Então isso aí é um problema. Eu acredito que mesmo com essa decisão, os prédios têm que tomar muito cuidado com a alocação desses aplicativos. Porque o que acontece em muitos condomínios? Eles inclusive querem deixar a chave com o porteiro. Desvio de finalidade. O porteiro ali, ele fica quase como recepcionista. Eles querem utilizar, o proprietário utilizar alguns serviços do prédio para poder vir aquele ocupante. E o condomínio ele não tem ali uma comunicação prévia quais serão os ocupantes. Porque a pessoa aluga e põe ali dentro várias pessoas, quando ele aluga uma unidade toda. Aluga para um e põe 10. Aumenta o custo de água, atrapalha a segurança, ele pode deixar o portão da garagem, né, aberto, porque muitas vezes a pessoa sai de um prédio, ela aciona o portão e sai e não olha para trás. Não tem esse cuidado. Isso aí acontece até com os próprios condôminos. Ele abre o portão, sai e deixou aberto, distância e não olha. Ah, não, eu acionei o controle remoto. O que a gente sempre recomenda? Saiu da garagem, acionou, espere o portão fechar para ele distanciar, porque pode ter alguém ali próximo observando e ela entrar naquele momento. Descuido do próprio morador. E a pessoa, o usuário de aplicativo, ele não tem esse compromisso. Então, eu, por exemplo, acho que os prédios eles têm que ser bem rígidos mesmo com relação ao aplicativo. Que tem inclusive alguns países que proibiram. Sim. É uma questão de segurança. Às vezes as pessoas não entendem isso. Mas é um complemento na renda. Sim, é um complemento na renda, mas pode trazer aumento de custo e insegurança para o condomínio. Carlos, você preside o Sindicom MG, que é o Sindicato dos Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos de Minas Gerais. Aí eu queria te perguntar o seguinte, um prédio comercial, porque muitas vezes o porteiro, eu quando vou, por exemplo, ao dentista ou ao médico e é num prédio, alguns porteiros pegam a identidade, anotam direitinho, usam lá, né, um crachá para você entrar e tal. Outros, você fala assim, eu vou na sala 803, pode entrar. Que regra existe, né, para prédios comerciais? O porteiro ele é obrigado a fazer ali o levantamento de todo mundo que entra e sai do prédio? O porteiro, desde que implantado o condomínio, na pessoa do síndico, ele deve ter esse cuidado com seus colaboradores. Implantar a regra de identificação e ter um arquivo de quem visitou o prédio. Porque não basta ler o porteiro, ele é o cartão de entrada do prédio. A pessoa fala que vai lá na sala 803, se o prédio tem esse controle de imagens, de guarda, ele não pode reter o documento, mas ele deve anotar, né, ou fotografar, igual em muitos prédios, quem entrou no prédio. Porque a pessoa fala que vai lá. Constantemente nós temos problemas de assalto em prédio, e alguns prédios, eles não querem nem que divulguem
o assunto para não desvalorizar o condomínio, mas colocando os demais condôminos em risco. Então, vai da convenção e da administração esse controle de acesso. É muito importante. Não basta ter ali o porteiro, né? É importante ter o porteiro, mas tem que ter o controle de acesso para quem está entrando. Às vezes, em alguns prédios, né, você tem um sistema de biometria. Você coloca a sua biometria, ali já aparece na catraca o seu nome e os seus dados. E já estão armazenados ali. E o condomínio deve fazer um backup para saber que dia que você esteve no prédio e qual foi a unidade. Porque é até chato dizer, mas é um ditado antigo que de boas intenções o inferno está cheio. Exatamente. Olha, o nosso ouvinte Décio Silva, lá de São Paulo, acompanhando a gente, falando da importância da manutenção preventiva e do controle dos gastos, nessa atividade que é de grande importância do síndico. E aí me veio à mente também aquele acontecimento recente lá em Fortaleza, né, o edifício que desabou, acho que é o edifício Andréia, e a gente via, inclusive, nas imagens, nos telejornais, que uma das pilastras estava, né, completamente descascada, até ruindo já, e a gente teve esse desfecho triste, né, desse edifício, inclusive com mortos e tudo mais, lá em Fortaleza, no Ceará. Então, assim, é importante o síndico ficar de olho também, fazer essa manutenção preventiva, ver infiltração, vazamento, e os moradores relatarem também para o síndico. Sim, é muito importante. Por isso que a gente fala da importância de uma vistoria, né, periódica, que não está prevista aqui no nosso estado. É muito importante que todos os condomínios do Brasil, né, de onde for que tenha prédio, fazer uma vistoria periódica, porque às vezes está tendo uma infiltração num determinado ponto, mas o que ocorre? Essa água pode estar vindo de outro local, às vezes uma acomodação, por isso que é importante uma vistoria periódica. As pessoas acham que é um custo, mas não é um custo, é um investimento. E quando for contratar uma obra, fazer uma concorrência, né, para poder verificar a experiência da empresa, visitar, não basta telefonar para ter referência daquela empresa que vai executar aquela obra, ir em loco, ver como é que foi, se teve algum problema. E recomendamos também uma outra coisa, Pedro. Quando você for fazer uma obra no seu prédio, contratar uma terceira pessoa para acompanhar, porque você tem a sua atividade, você é síndico, mesmo sendo síndico, você às vezes não tem o conhecimento de engenharia, então você acompanha a obra para você. Isso é muito importante. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, eles vão fazer uma obra agora, um serviço de troca de cabeamento elétrico. O que acontece? Vai se contratar uma empresa e vai contratar um outro engenheiro para acompanhar a obra. É importante. Lá do edifício André, foi claro aquilo ali. Como é que você vai tirar a sustentação, mexer ali no pilar, sem uma escora? Se eles tivessem uma consultoria, era importante, porque o consultor ele vai acompanhar, vai ser os olhos dos moradores e do síndico, da síndica, na execução da obra. Porque aquilo você pede ali o servente ou o pedreiro, descasca o pilar. Ele não estava descascando aquele pilar, né, tirando aquele concreto, por isso alguém mandou. Agora, por que eles não contrataram uma pessoa para acompanhar? Igual outros prédios que vão tirando parede de sustentação, cortando parte na viga, igual nós tivemos no Rio, próximo lá ao Teatro Municipal, lá, aquele caso lá. Eles vão fazendo obra, tirando parede, sem nenhuma orientação profissional. Por isso é que a gente sempre recomenda. Vai fazer uma obra alguma unidade no prédio, ou mesmo o prédio, apresente o projeto, um responsável técnico e, às vezes, alguém para acompanhar, verificar. Não basta a pessoa apresentar. O que acontece muitas vezes em apartamento, que é um grande caso, ou em salas. Eles vão fazer uma obra, tirar uma parede. Eu consultei o meu mestre de obra, meu pedreiro. Não dá. Com todo respeito a esse profissional. Tem que fazer um projeto, registrar junto à entidade de classe, que é o CREA, né? E chamar o CAL, que também Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
arquitetura e urbanismo, que é muito custo. Eu apresentei para o síndico, eu falei que tem um responsável, que dê a documentação, proibir a entrada de material, e o mesmo com o condomínio. O condomínio faz uma obra, contrata às vezes uma pessoa sem nota fiscal, sem uma empresa registrada para ficar mais barato. Então, barato que sai caro. Onde é que vai depois reclamar se não tem um responsável registrado junto à sua entidade de classe? É verdade. Bem, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Sim. sindicom.mg.br. Obrigado e bom dia. Muito obrigado, tenha um bom dia, Pedro. E obrigado também ao pessoal que acompanhou aqui pela live, nossa transmissão no facebook.com/Em Boa Companhia. São 9h38, voltamos já já. Estamos apresentando Beleza. Em Boa Companhia.